Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Luiz, professor de História da Rede Pública Estadual de Ensino, e este é o canal Que História é essa? De educação, cultura e entretenimento e um pouquinho de política às vezes. Recentemente eu tenho percebido um grande número de acessos no meu vídeo sobre o Centro de Mídias, o aplicativo para estudar aqui no estado de São Paulo, durante o período de quarentena. Porém, esse vídeo foi gravado no ano passado e muitas coisas ainda precisam ser ditas a respeito das atualizações e da nova forma de utilização. Então, se você assistiu, se você veio por esse vídeo, eu recomendo que você fique aqui comigo para saber um pouco mais sobre as mudanças do aplicativo e da metodologia do Centro de Mídias de São Paulo. Então, vamos lá? Bom, primeiro de tudo, vamos esclarecer o que foi o Centro de Mídias, no ano passado e o que ele é agora, O Centro de Mídias é todo um conjunto de aplicações utilizadas aí para acompanhar o ensino à distância, pelo menos isso no ano passado. A ideia seria uma substituição das aulas presenciais por meio de um acesso de aulas virtuais, aulas gravadas, aulas transmitidas. Então os alunos teriam acesso a 3 aulas diárias durante 5 dias, totalizando então 15 aulas semanais, cumprindo uma parte do currículo, pelo menos para o aluno não ficar boiando. E ele poderia acessar essas aulas por meio do aplicativo no celular inicialmente e também no YouTube, onde essas aulas seriam transmitidas e ficariam gravadas. Depois de um tempo, eles aplicaram um repositório de aulas, ou seja, as aulas gravadas, e você poderia assistir a qualquer momento essas aulas acessando as aplicações ali do aplicativo. Então você tem um menu para poder assistir as aulas passadas e a aula está sendo transmitida. E você teria que acompanhar isso dia a dia e assistindo essas aulas e fazendo as atividades eventualmente, você teria a sua atividade contada. Mas você tinha que enviar para o seu professor por meio do Google Classroom, algumas atividades para verificar se você estava aprendendo de fato. Esse ano mudou um pouco a metodologia. O Google Classroom, apesar de ter sido muito utilizado e causar até algumas dúvidas, ele vai ficar em segundo plano, tá? Então se você está preocupado com o Google Classroom, você vai deixar ele de lado, pelo menos aqui no estado de São Paulo, a não ser que o seu professor peça para você fazer. Esse ano nós vamos trabalhar com o ensino híbrido, que vai mexer com habilidades e metodologias do ensino à distância e misturar com o ensino presencial. Alguns dias você vai ser convidado, se você tiver interesse, se você se sentir seguro, a frequentar a escola, pelo menos nas fases amarela, laranja e vermelha do Plano São Paulo, Que aí você tem que consultar em que estado, em que faixa a sua cidade, a sua região está. Mas atualmente todas as cidades, então todo mundo, todas as escolas estão nessas fases do Plano São Paulo. Então essa informação vale para você se você estuda numa escola estadual. E a ideia é, você é convidado para ir na sua escola, uma vez ali, uma semana inteira, e depois você passa algumas semanas em casa. Nessa semana na escola, é a mesma coisa de sempre. O seu professor vai te orientar, os seus professores, você vai ter contato com todos eles, o que você deve fazer em sala de aula, o que você deve fazer para casa e etc. Então não tem nenhuma dúvida aí. Você foi para a escola, você faz as atividades, você vai ter a sua presença computada normalmente por meio de chamada e tudo certo. Respeitando, é claro, a regra de apenas 35% de alunos em sala de aula. Então, se você é do ensino fundamental, vai ser por volta de 9 alunos em sala de aula, e se você é do ensino médio, vai ser por volta de 10, 11 alunos em sala de aula a cada classe, beleza? O que muda é quando você estiver em casa. Se você decidir não ir na sala de aula, por exemplo, nenhuma semana, ou nessas semanas em que você estiver em casa, e que você tiver que fazer o rodízio com as outras pessoas da sua turma, você vai acessar o Centro de Mídias e, pelo menos na teoria, a mesma aula que está no Centro de Mídias é a aula que vai estar rolando na sala de aula. Então você vai ter uma continuidade. Você vai ter a aula 1 presencial, por exemplo, se você foi na primeira semana, a aula 2 em casa, a aula 3 em casa, a aula 4 em casa, e aí depois você volta para a sala de aula. Há uma continuidade do presencial e à distância. Mas não basta apenas assistir a aula, e aí que tá uma coisa que muita gente esquece. As faltas e presenças não são computadas de você meramente ligar o aplicativo. Se você só ligar o aplicativo e assistir a aula, não conta, não vale. Isso já desde o ano passado. A gente não tem essa informação que você acessou o aplicativo. O que você não acessou não faz diferença. A ideia é o quanto você aprendeu daquela matéria, certo? Isso era no passado. Esse ano, além de você aprender a matéria, você tem que provar isso fazendo atividade. Toda aula vai ter uma atividade, certo? Então você vai ter que preencher um formulário lá com as atividades, aquele formulário Google padrão, e enviar por meio dos menus. E eu vou ver se eu deixo algumas informações aqui, alguns prints, mas você tem que acessar o menu das atividades e enviar a atividade de cada uma das aulas. E veja, não é tanta aula assim, são 3 aulas por dia, 3 atividades por dia. Você tem que fazer, é assim que você garante a sua presença. O seu professor pode até garantir a sua nota de outras formas, mas essa é a principal. Se você quer garantir
fazer o seguro, fazer o mínimo e garantir a sua presença e a sua nota, você tem que fazer uma atividade por aula, certo? Mas é claro que tem alguns problemas. Por exemplo, na aula regular, na escola regular, você tem 7 aulas por dia e não 3. E na escola integral você tem 9 aulas por dia e não 3. Então tá faltando matéria aí. Vai ter uma desconexão, vai ter matéria que não vai ter aula naquela semana. Por exemplo, aquelas matérias de tecnologia e etc, do núcleo diferenciado, pode ser que não tenha. Pode ser que tenha mais aulas de história do que de matemática e de química, de física, por exemplo, porque tem uma questão no centro de mídias que tem muito mais professor de humanas do que de exatas lá no centro de mídias. Eu não sei se vocês repararam essa disparidade. Então, a aula de história, a minha matéria, sempre vai ter, toda semana, porque tem muito professor lá. Essa é a verdade, não é por causa de metodologia porque eles estão se importando com a matéria, é porque tem muito professor. Isso é uma característica da rede. É muito mais fácil você achar professor de história, de geografia, etc, porque a gente tem uma quantidade maior de profissionais na rede. E a gente não vai entrar no mérito disso aí, mas é muito mais fácil você estar numa escola que falta professor de química, de física, etc, do que numa escola que falta professor de história. Bem, mas é muito mais raro, né? Isso se replica lá no centro de mídias, então você vai ter mais aulas dessas matérias. E o complemento vai ser feito com essas aulas presenciais. Então, só entendendo, quando você está na escola, faça o que o seu professor mandar. Quando você está em casa, você assiste a aula do centro de mídias e faça a atividade. Outra coisa que mudou no aplicativo é que você vai ter um chat geral, que vai ser todas as pessoas do estado assistindo a aula, e um chat específico da sua sala. E isso é muito interessante porque você pode trocar ideias com seus amigos, e eu tô achando muito interessante isso. Eu vejo meus alunos conversando e trocando WhatsApp às vezes, ainda que não seja recomendado, né, trocando contato, e isso alivia um pouco da ansiedade de você ficar em casa e não ver ninguém, né? Em vez de você ter aquela massa de chat lá que ninguém se entende, você tem um chat menor só com as pessoas da sala. E eu vou deixar alguns prints aqui talvez, mas pelo menos os links eu vou deixar com certeza de como você acessa esse chat especial e exclusivo da sua sala. E os professores às vezes vão estar lá nesse chat, então você pode tirar dúvidas com os professores da sua escola sobre a matéria que você está vendo, e isso pode ajudar bastante aí. Bom, além de você ter esse chat especial, né, e você tem isso aí, você vai ter uma sala especial. Uma sala onde você vai ter a conversa com as pessoas da sua sala, e em vez de você ver a transmissão centralizada do centro de mídia, você pode ver uma transmissão do seu professor. Mas isso depende de cada escola e de cada professor. Você vai ter que combinar com o seu professor um horário, e isso é bem interessante para você tirar dúvidas online. É até interessante que toda semana você tenha pelo menos um contato com cada um dos seus professores online, onde ele vai transmitir do celular dele e essa transmissão vai chegar até o seu celular. Isso depende de muitas coisas, né? O professor vai ter que estar um horário disponível, você vai ter que ter um celular próprio, que se você está pegando emprestado o celular do seu irmão, o celular da sua mãe, nem sempre você vai ter o celular 24 horas por dia à sua disposição. Então é uma coisa delicada, é uma coisa difícil. Dá para acessar pelo computador o centro de mídias também, e eu vou ver se eu deixo algum tutorial aqui também. Porém, se é difícil a pessoa ter um celular, o celular é mais barato do que um computador, por exemplo, né? Você consegue comprar um celular que vai ter as aplicações por 300, 500 reais, talvez. Um computador, o mínimo de qualidade, você vai pagar 1.500, 2.000 reais para cima, né? Então é mais fácil a pessoa ter um celular do que um computador, mas se você quiser acessar pelo computador, também é possível acessar o centro de mídias lá. Então veja, tem todas essas aplicações em modalidades para você acompanhar as aulas. Aula presencial, aula pelo aplicativo, atividade enviada no aplicativo e também sessões particulares com o seu professor da sua escola usando o aplicativo. Os menus talvez sejam um pouco confusos, mas tem tutorial para tudo. Se você está em dúvida, acesse o centro de mídias, o site deles, e tem todos os tutoriais, ou acesse os links aqui, ou veja os prints. Não tem desculpa para ficar parado. Pelo menos se você tem recurso, se você tem um celular na sua mão, você tem que ir atrás, tá? As pessoas que eu permito, por assim dizer, né, no alto da minha arrogância, que eu entendo, né, acho que fica melhor dizer assim, que estão paradas, que não estão fazendo nada, são aquelas pessoas que realmente não têm condições materiais. Tem que pegar emprestado o celular da mãe quando ela chega do trabalho só de noite, ou não tem um computador, etc. Mas se você tem condições, você tem que ir atrás sim, tá? E não é só fazer uma dúvida, jogar uma dúvida ali, não sei como fazer, não sei o acesso, tenta, vai tentando, vai mexendo, vai fuçando no aplicativo e você vai encontrar as funcionalidades. É uma coisa nova para todo mundo, seja para os alunos e também para os professores. Então alguns professores não sabem mexer também no aplicativo, não sabem como transmitir. Eu tentei transmitir, às vezes o som não ia, então tem essas questões também de ajustar o microfone, a captação do som.
mas a gente está se esforçando, a gente está tentando encontrar um caminho. Eu tenho muitas dúvidas em relação ao governo, a forma como isso vai ser avaliado, o mérito, mas a gente tem que tentar, a gente tem que fazer o nosso melhor, pelo menos para nos defender e evitar danos maiores. Então mantenha o contato com a sua escola, fuça no aplicativo, envie as atividades, que o seu professor vai receber as atividades. Isso é uma coisa interessante. Não é o pessoal do centro de mídias que vai ver, é o professor da sua escola que vai receber a atividade, vai te dar presença e vai te dar a nota, né? As escolas estão fazendo um acolhimento, tá interessante, eu acho que vale a pena, mesmo se você não se sentir seguro de ir pra escola, ir um dia. Aí você veste a máscara, segue os protocolos, é claro se a sua escola tiver condições, é claro, né? Se a sua escola tem faxineiro ali, se a sua escola tem bedel, gente nos corredores para controlar, dá uma olhadinha, vai uma vez só e depois volta para casa, né? Principalmente se você tem pessoas ali do grupo de risco, mas enfim, a escolha é sua. Receba as orientações, entre em contato, faça as atividades, mexa no aplicativo do Centro de Mídias e se tiver uma dúvida de algo que não foi comentado aqui, deixa aqui embaixo. Se você acha esse vídeo útil e que pode ajudar outras pessoas, não deixa de compartilhar, isso ajuda muito, né, na distribuição do vídeo, deixe seu curtir, etc. E siga o meu canal, é claro, para mais informações. Até a próxima!